Amém, glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Pode se assentar aí. Queria convidar você a abrir tua Bíblia. No livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, do verso 1 em diante. A gente queria só verso 1 diz assim: naquela mesma ocasião, naquele mesmo tempo, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Esse Herodes aqui, claro que não é o Herodes que perseguiu Jesus, que tentou matar Jesus quando ele era criança. Esse aqui já é o neto daquele Herodes. Esse termo Herodes é um título, e quatro imperadores lá daquela época usaram esse nome de Herodes, mas aqui já é o neto daquele que perseguiu a Jesus, quis matá-lo quando era bebê ainda. E Tiago aqui é morto, né, nesse tempo de perseguição aqui da igreja. No capítulo 11 tem uma fome que é profetizada, e agora junto com essa fome que foi profetizada, também tem uma perseguição aqui contra a igreja. E o texto é bem claro aí, que nesse tempo de tudo isso aí tem acontecido, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja, e com o objetivo de maltratá-los, e matou a Tiago, irmão de João, pelo fio da espada. Tiago morreu porque um dia ele disse: Senhor, me faz assentar aí na sua direita, no seu trono, tal, do seu ladinho. E Jesus falou: olha, se você estiver disposto a beber o cálice que eu vou beber. Eles disseram: amém, vamos beber. E aí ele morreu ao fio da espada aqui na mão de Herodes. Verso 3: observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro. Durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Aleluia! E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído,
caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. E eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre, e uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: é Pedro, ele está lá fora, à porta. Todavia eles lhe replicaram: estás fora de si. Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenhais visto o anjo dele. Entretanto, Pedro continuou batendo, e quando, enfim, abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo-lhe sinal com as mãos para que se calassem, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere e pediu-lhes anunciar isto a Tiago e aos demais irmãos, e saindo, retirou-se para outro lugar. Aleluia! Eu li a história toda para você poder lembrar dessa história, desse fato. Eu tenho uma sentença, eu tenho uma frase aqui no meu coração, na minha mente, que eu ouvi da parte do Senhor nessa tarde. Eu queria ler só esse texto com você. A gente vai ler outro texto depois, mais para frente. Mas tudo que eu tenho aqui para te passar nessa noite, da parte do Senhor, e eu sei que é da parte do Senhor, porque até às 5 da tarde eu não tinha absolutamente nada, de nada, de nada. Mas aí clamando ali, desesperado diante do Senhor. O Senhor, então, bradou uma frase no meu ouvido, e eu abri meu olho, peguei aquela frase, e aí o Senhor meio que me lembrou dos textos aqui. Então, assim, eu sei que Deus tem algo para fazer na tua vida aqui nessa noite, na minha vida aqui nessa noite, e eu creio que você vai entender claramente. Eu quero ser simples aqui. Então, essa história é do apóstolo Pedro, quando ele é preso pela segunda vez. Ele já tinha sido preso no capítulo 4, depois da cura lá de um paralítico, no capítulo 3, e aí ele é interrogado, eles são presos, e aí Deus também faz um grande milagre lá, e liberta ele. Ele não está sozinho naquela, tem mais ali apóstolos com ele, e eles são libertos pelo Senhor. O Senhor faz um grande milagre ali, e eles mantêm a sua posição de continuar pregando, e aí foi a primeira experiência que ele teve. Mas aqui, o tempo passa, acontecem muitas coisas assim poderosas. No capítulo 5 tem lá algumas histórias de Ananias e Safira, capítulo 6, os diáconos, capítulo 7 é um capítulo de Estevão, o capítulo 8 é Samaria sendo visitada poderosamente, o capítulo 9 é o capítulo de Paulo, o capítulo 10 é de Cornélio, onde Pedro prega e todos recebem ali a palavra e são cheios do Espírito Santo. No capítulo 11 tem um sermão de Pedro ali também poderoso, e tem uma profecia. E então, depois de tudo isso, o capítulo 12 começa assim, com essa história, que depois de tudo isso, um dia o rei Herodes mandou prender alguns da igreja, com uma perseguição, veio ali sobre eles e mandou prender, e prendeu Pedro de novo. Um dos que foi aí alvo dessa perseguição foi o apóstolo Pedro, e ele está lá, e era uma época assim, muito importante, na época dos pães asmos, pão sem fermento, de ervas amargas, tudo isso era comemorado nessa mesma época aqui. E aí Pedro está ali, agora nessa prisão, ele foi jogado no cárcere, e foi vigiar. Irmão, tinha vigia lá, ele estava cativo ali, veio um cativeiro para a vida de Pedro. Pedro é um cara fiel, é um cara que está aprendendo, ele não sabe tudo ainda. Pedro não conhece ainda tudo do mundo espiritual, ele não sabe tudo ainda das questões ministeriais, ele tá servindo ao Senhor com fidelidade, cheio do Espírito Santo, aleluia. A gente tem ouvido muito aqui, e glória a Deus por isso, porque a gente vai viver isso, irmão, aleluia.
você vai viver isso, eu vou viver isso. Dias em que nós vamos servir ao Senhor, cheios do Espírito Santo, aleluia. E você vai ver, irmão, quanto é poderoso isso. Então olha para alguém, fala para ele aí, olha no olho e fala, você vai viver dias cheios do Espírito Santo no teu ministério. Pode crer nisso, vai acontecer, irmão, nós cremos nisso. Nós vamos buscar, você vai buscar, eu vou buscar isso. E Ele vai nos abençoar com essa presença, com essa glória, com essa unção. Eu creio nisso. E aí está cheio do Espírito Santo ali, está aprendendo, fazendo a obra, e prega aqui, tem visão, não entende direito, e aí ele vai, serve a Deus, Deus faz maravilhas, e batiza pessoas, e ele tem que explicar, tem que pregar, está tudo certo, mas está servindo a Deus, está fiel ali, e de repente vem ali um cativeiro, e prende Pedro, e Pedro está ali, preso agora, e ele tem algumas palavras. A primeira palavra que Pedro tem é de Mateus 16, que Jesus falou, Pedro, eu estou te dando as chaves do reino dos céus. A porta que você abrir, ninguém fecha. A porta que você fechar, ninguém abre. Aí a gente recebe palavra do Senhor, a gente recebe promessa, a gente recebe imposição de mãos, a gente recebe, irmão, a gente tem visões, a gente tem, sabe, Deus fala com a gente, fala com você. E aí vão passando os dias, a gente esquece das coisas que Deus nos entregou. Quantos aqui, eu tenho certeza que Deus, na caminhada com Cristo, Deus entregou ferramentas, dons, um chamado, uma palavra, uma profecia. Paulo vai falar para Timóteo, ele escreve para Timóteo, não despreze, cara, os dons que você recebeu por imposição de mãos e por profecia. Bom, aí depois Paulo lembra Timóteo de novo, leva a sério isso. Então, isso é muito sério para nós. Então, a gente tem recebido do Senhor. Se você não tem recebido, vai buscar. Busca que Ele vai te dar, irmão. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, será aberto. Aquele que, sabe, que você vai receber. Mas tem muita gente aqui, irmão, que tem. Muita gente que está vendo que tem. Tem dons, recebeu dons. Sabe, buscou o Senhor. E Deus falou, usou a boca de um profeta, usou a boca de alguém, usou a boca de um pastor, ou no teu quarto, Deus falou, eu vou te usar, eu vou te levar, eu vou usar tuas mãos para curar enfermos, eu vou usar a tua boca como uma palavra para salvar pessoas, a tua oração é poderosa, você é um intercessor, você é um profeta, você é um pregador da palavra. Então, tudo isso eu tenho que levar a sério, eu tenho que trazer à memória isso, porque isso é importante, a gente está perdendo isso, a gente às vezes perde isso. Pedro recebeu uma palavra lá, e aí às vezes esquece disso. E aí ele recebeu outra palavra que ele recebeu Pedro, você não vai morrer novo, você vai morrer velho. Jesus fala com ele lá em Mateus, em João 20, fala, 21, você vai morrer velho, fica tranquilo aí que você vai morrer velho ainda. E aí ele está aqui agora, e o texto diz que ele foi preso, ele foi levado, foi colocado num cárcere agora, com 16 soldados cercando ele, portão de ferro, cela lá dentro, 16 guardas cuidando dele, 2 guardas do lado dele, gente na porta, corrente, prendendo ele, um tempo de cativeiro. E aí eu olho para o texto e vejo que ele está dormindo, tirando um cochilo, tranquilo. Por quê? Porque pelo menos uma palavra ele lembrou, olha, eu tenho uma palavra de que eu não vou morrer novo, o Senhor falou que eu vou morrer velhão, então tem muita coisa para acontecer ainda, eu estou aqui em paz. Irmão, cativo, ele estava num tempo de cativeiro, mas estava em paz, estava sossegado, estava dormindo, descansando ali, confiando, eu imagino confiando nessa palavra que Jesus falou para ele, você vai morrer velho. Ou, descansando, estava em paz, coração em paz, como você cantou aqui. Tem tribulação, tem isso, mas você confia no Senhor. Você sabe que Ele vai operar o milagre, irmão. A gente vai caminhando, vai aprendendo, irmão. As situações se levantam, a gente aprende a descansar um pouco mais no Senhor. E confiar, Ele fez ontem, Ele vai fazer hoje, porque Ele é fiel. Ele conhece a nossa história, conhece a nossa vida, Ele conhece a tua caminhada. Sabe que você é fiel. Irmão, Ele vai te socorrer, Ele vai te abençoar. E está lá o Pedro, tranquilo, dormindo, no meio de tudo isso daí, dessa guarda toda aí. Verso 6, e aconteceu que na noite anterior, ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Veja o quanto ele estava num cativeiro. Não é qualquer cativeiro, era muito cativeiro para um homem só.
era muito guarda, irmão, para um homem crente. Pedro não era um cara de guerra, de soldado, não era um rebelde contra Roma. Não, Pedro era um crente, mas era um crente cheio do Espírito Santo, aleluia. Não se alegra com isso, nada, tá aí, durão. Irmão, um crente cheio do Espírito Santo, irmão, isso causa um problema terrível para o diabo. E aí Satanás, ele tem que armar um negócio grande, né? Porque no capítulo 4 foi um cárcere pequeno, e não adiantou nada, Pedro foi solto. Agora preparou um cárcere maior, mais bruto, mais encorpado, mais caprichado, 16 guardas. Colocaram um de cada lado, ele ali, algemado. Daqui você não sai. Dessa você não sai. Se é crente, continua fazendo a obra, continua pregando, continua me servindo, continua cantando, continua salmodiando o Senhor, continua com um cântico novo na boca. Vou te colocar um cativeiro poderoso agora. Vai vir um cativeiro agora, sabe, bruto para a tua vida. E quero ver você continuar cantando. Quero ver você continuar fiel ao seu Deus aí. É isso que o diabo quer fazer. E repare, o texto fala que aqui juntou Herodes, que é o politicão lá, o governante, com os líderes religiosos. Olha, uma religião inteira e o político mor contra um crente cheio do Espírito Santo. Olha para alguém do seu lado aí e fala, você está passando um cativeiro? Não? Tem algum cativeiro na tua vida aí? Que o diabo pensou, eu vou lançar esse cativeiro, eu vou armar isso, eu vou preparar aquilo, eu vou fazer aqui um negócio, preso, bem caprichado. Mas, o que é isso? Diante do Deus que você serve? O que é isso diante do seu Senhor que está vivo? E que tem todo o poder, aleluia. Que zomba daqueles que se levantam contra a igreja, contra o crente fiel, contra a irmã cheia do Espírito Santo, que se levanta mesmo para servir ao Senhor, e que sabe, o meu Senhor há de cumprir as suas promessas na minha vida. O Senhor é fiel e poderoso para me guardar e para me livrar, aleluia. Irmão, não tem cativeiro que vai deter você, aleluia. Não tem cativeiro que vai parar a sua história. Talvez você está aí vivendo um tempo de cativeiro em alguma situação, em alguma área da tua vida. Mas escute, fica firme aí, aleluia. Você vai ver o grande livramento que o Senhor vai operar na sua vida, na sua casa, na sua história. Você vai ver, irmão. Eu vim aqui para dizer só isso para você. Que o Senhor reverte cativeiro, aleluia. Vou falar de novo, o Senhor, o seu Deus, Ele reverte cativeiro, aleluia. Ele muda a nossa história, irmão, aleluia. Ele tem poder para isso. E Deus permitiu que Herodes fizesse tudo isso, caprichasse bem mesmo, fizesse o negócio ficar mesmo feio. E Pedro dormia, descansava, tranquilo, confiante, porque é desse que Deus vai operar um grande milagre, aleluia. E aí o texto diz que ele caprichou tanto ali no cárcere, verso 7, subitamente surgiu um anjo do Senhor, aleluia. Quem aqui crê em anjo ainda? Bom, eu não faço oração para anjo, eu não bato muito papo com anjo, tá? Eu não dou ordem para anjo, meu negócio é com o meu Senhor. E a Bíblia diz que Ele, o meu Senhor, o teu Senhor, Ele dará ordem aos anjos dEle, ao teu respeito, ao meu respeito, amém? Mas eu não tenho lá, pelo amor de Deus, você tem lá um anjinho da guarda lá na tua estante. Você tem aquele anjinho com aquele bumbumzinho rosa assim, com aquela asinha, com aquela bochechinha corada. Mete o pé nesse anjinho, irmão, joga ele fora. Eu sei que você tem dó, que é muito bonitinho, aquele bumbumzinho do anjinho. Imagina um anjinho de bumbumzinho de fora. Imagina o mundo espiritual. Eu fico pensando no mundo espiritual, lá os anjos lá com espada, com cara de guerreiro mesmo, de fogo, olhando e vendo umas imagens de anjos de bumbumzinho de fora, de rostinho rosa. Irmão, eu imagino a dor no coração dos anjos. Então, você tem esses anjinhos lá, põe tudo num saquinho e joga fora. Tá? Joga fora que não serve para nada aquilo lá.
anjo da guarda, que põe nome, aí fala com o anjo da guarda, acende vela, reza. Bom, tudo isso daí é engano do diabo para tirar nosso olhar de quem realmente temos que olhar, o nosso Senhor. Oramos a Ele, irmão, e Ele vai dar ordem aos anjos, mas os anjos existem, são reais, são ministros de Deus para abençoar a tua vida, irmão. Não ora para anjo, ora para o Senhor. E Ele vai mandar o anjo te guardar e fazer uma grande obra. Irmão, aí deu ordem para o anjo. E o anjo desceu. E o texto diz, verso 7, o anjo do Senhor, e sua luz resplandeceu na prisão. Irmão, antes de vir um grande livramento, vem a luz do Senhor. Ele está te dando luz, Ele vai te dar luz, irmão. Não é aquele negócio de ter uma luz no fim do túnel. Essa luz que está no fim do túnel, irmão, e não é o farol do trem, tá? É tranquilo. Deus não vai fazer uma pegadinha com você. É a luz mesmo do Senhor. Nos nossos cativeiros, irmão, Deus sempre manda uma luz, uma voz, uma palavra, uma mensagem, sabe? Um louvor. Deus sempre vem com a sua luz antes e aquilo vai iluminando. E você vai começar a perceber o agir do Senhor. Irmão, é maravilhoso. É maravilhoso ver o agir do Senhor, irmão. Como eu tenho amado o meu Senhor e visto o livramento dEle, a mão dEle, a graça dEle sobre a nossa vida, irmão. Ele é fiel e Ele é poderoso para livrar você de qualquer cativeiro. E você vai entender cativeiro aqui nessa noite, talvez de uma forma um pouco diferente do que você está pensando. Então, verso 7, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então, o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando, levanta-te depressa. Irmão, levanta, isso é uma palavra, assim, poderosa. Porque talvez a posição ali de Pedro, talvez dormindo, tal, beleza, de confiança, mas o anjo chega ali, toca do lado dele e diz, levanta depressa. Irmão, ele fica de pé, rapidamente, porque essa é a posição, e é uma posição espiritual para você e para mim, para nós vivermos mesmo. Talvez você está aí no cárcere, algum tipo de cárcere, isso talvez tirou a tua força, tirou o teu ânimo. Você não está entendendo por quê, não merecia, que vida injusta, não merecia passar por... Não, aí vem um cativeiro. E aí você está ali uma posição meio ruim, meio, sabe, borocochô, meio entregue. E aí o anjo vem, toca e levanta depressa. E ele vai e levanta. Fica numa posição ali de ministro, de profeta, de apóstolo, de homem de Deus, de mulher de Deus. E aí o texto diz que ele levanta-te depressa. E em seguida, as algemas caíram dos punhos de Pedro. Aleluia. Veja tudo que Deus está fazendo, irmão. O cárcere está ali feio. Bem feio. E aí Deus manda o anjo. E quando o anjo vem, a sua luz vai iluminar o lugar do cárcere, que é trevas. Sabe aquela noite de escuridão, aquele tempo de escuridão, aquela nuvem negra que você olha para cima, está só em cima de mim. Parece desenho animado, você está andando, tem uma nuvem em cima de você. Está tudo ali em cima de você. E aí as coisas vão clareando, Deus vai agindo. Manda o anjo, a luz vai clareando, vai entrando ali no cárcere, vai livrando. Você começa a ver que Deus está se movendo ali. Opa, estou percebendo que Deus está aqui. Nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual para entender. Estou no cárcere, mas estou começando a ver que o Senhor está se movendo ao meu favor. E um grande milagre vai acontecer. Então eu fico na expectativa. Eu fico ali, ligado. E aí acordo, me posiciono, aí cai a algema que estava prendendo. Já dá aquela, melhora o quadro, vai melhorando. E aí Deus vai trabalhando. As algemas caíram no punho de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo. Veste a tua capa. Irmão, ele estava nu. De vez em quando você olha para o texto do Bíblia, você vê o Pedro pelado, no barco, pelado. De novo, estava sem roupa. Ele foi despido. E aí o anjo diz, põe a tua roupa. Porque um profeta como você, um homem de Deus como você, precisa estar vestido, coberto nas suas vergonhas, tem que estar resolvido
E o anjo foi ali não só para libertar ele, mas como para, sabe, alinhar ele de novo, posicionar ele de novo, colocar ele como um ministro de novo, como um homem de Deus, como alguém que Deus chamou, que confiou a ele dons, que deu para ele unção, que deu para ele ordens. Então ele, por um momento, por causa do cárcere, por causa do cativeiro, eu vou usar a palavra cativeiro em vez de cárcere, mas é a mesma coisa, tá? Mas no meu contexto aqui que Deus me deu é cativeiro, está ali no cativeiro e está ali numa posição de vergonha. E aí Deus começa a fazer tudo certo. E veste ele, olha, veste a tua roupa. E aí põe as sandálias. Porque Pedro pregava, era um ministro da palavra. O que ele fazia de maneira poderosa agora, desde Atos capítulo 2, é pregar a palavra, a mensagem do reino. Então, sandália é para quem prega o evangelho. A Bíblia diz sobre isso. As sandálias da preparação do evangelho da paz. Então, calça os teus pés. Com a preparação, no tempo de cárcere, de cativeiro. E aí, por fim, ele diz para Pedro, e Pedro assim o fez, disse-lhe ainda o anjo, põe a tua capa, que é a sua identidade. A capa era do profeta, quem usava a capa ali era profeta. Põe a sua capa, que é a sua identidade ministerial. A gente tem ouvido sobre identidade, ouvimos no cenáculo hoje, ouvimos aqui de manhã, sobre essa identidade ministerial. Identidade ministerial de cada um de nós recebeu uma capa do Senhor para desenvolver os seus dons, as suas ferramentas que Deus te deu, e assim nós queremos numa igreja poderosa, sabe, que milita diante do Senhor, que usa daquilo que Deus deu, com entendimento, com sabedoria, sabe, mas com temor também, muito temor, e serve ao Senhor. E aí põe a capa, que é a sua identidade ministerial. Você já achou a tua capa? Sabe qual foi a capa que Deus te deu já? Você está aí assim, pensando assim, não, vamos seguir no barco aí, o que acontecer, aconteceu. Senhor, o que o Senhor tiver para mim, está tudo bem. Ele tinha uma capa ministerial, falou, veste a tua capa ministerial. Olha a obra que Deus, olha irmão, o que Deus está fazendo com Pedro no cativeiro, dentro de uma cela, com 16 guardas ali ainda, sem ver nada, sem terem ação nenhuma, sem se intrometerem, sem irem para cima de Pedro, sem agirem. Deus está ali, com o anjo está ali, resplandeceu para Pedro, tirou as algemas, as correntes da mão, dos pulsos, vestiu ele, colocou ele de pé, acordou ele, colocou ele de pé. Não precisa acordar para ficar de pé. Parece que é brincadeira, mas é sério, precisa acordar para ficarmos de pé, depressa. Então toque alguém do seu lado, não ia fazer, mas tem que fazer, não tem jeito. Toque alguém do seu lado aí, como o anjo tocou em Pedro, toca do lado aí, ó. Fala, acorda. Levanta, depressa. Fala para ele aí, irmão, o Senhor está te chamando, o Senhor está despertando você. O Senhor está dando uma direção, fica de pé depressa. Fala para ele, não perde a oportunidade aí, em nome de Jesus. Fala para ele, é hoje, aleluia. É hoje que a algema cai da mão, é hoje que você se veste de novo. É hoje que você fica de pé. É hoje, aleluia. Fala para ele, é hoje que você acorda, aleluia. Aleluia, por quê? Porque Deus está com você, aleluia. Deus está fazendo uma grande obra na tua vida, irmão, aleluia, creia nisso. Aleluia, se alegra com isso, em nome de Jesus. Aleluia. Verso 9, ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. É o que eu digo para você, Pedro estava conhecendo ainda as questões do mundo espiritual, do agir de Deus, desce lençol, é um êxtase, é uma visão, ele não entendeu, aí vai pregar, aí lá ele entende algumas coisas, e agora ele vai preso, e aí vem um anjo. Então Pedro está ali, cheio do Espírito Santo, mas na sua caminhada com Jesus, no ministério, ele está ali entendendo, descobrindo as coisas ali. Ele não tem um conhecimento profundo, um entendimento total dos anjos. Ele acha que aquilo é uma visão. Por um momento ele pensa, isso aqui é uma visão, é um sonho. Eu estou sonhando que Deus está fazendo. Não é sonho não, tá? Olha para mim aqui.
Não é sonho não, viu? Ele está fazendo na sua vida mesmo, hoje, aqui, nessa noite. Não, vou falar de novo, você não entendeu, você não está muito afim, mas tudo bem, eu vou insistir. Ó, não é visão não, tá? O que Ele está fazendo na sua vida hoje aqui é real. Se você crer na palavra, vai ser real na sua vida. E desculpe, não depende de mim, depende de você. Crer na palavra do Senhor, entender ela, crer e tomar posse dela. Que não é uma visão. O que Deus está fazendo na sua casa hoje, no seu emprego, na sua vida espiritual, na sua saúde física, na sua saúde emocional, não é visão, é real, é realidade, é Deus fazendo na sua vida hoje. Lá na sua casa. Eu já ouvi isso antes, não interessa. Pega a palavra hoje, creia nela hoje. E certamente Ele está fazendo hoje na sua vida. E ele não entendeu. E é assim, irmão, a gente às vezes está muito na realidade. A gente está muito aqui, no dia a dia, na conta que tem que pagar, no problema familiar, na questão, nisso, naquela conversa, nas coisas daqui, da realidade aqui, da humanidade. E quando as coisas espirituais se manifestam, a gente não entende, não percebe elas. Mas tomar a Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, que você se aperceba do agir de Deus na sua vida, no dia a dia, em tudo na sua vida, em tudo no seu dia, dos livramentos que Ele te dá. Bom, esses dias a gente foi para Barretos, lá teve um negócio da dança lá, eu fui com o meu carro, foi eu e a Michele, no meu carro estava eu, a Michele, o Pedro e a Keila. E nós fomos, e foi uma benção lá e tal. Agora de dança não é muito comigo, mas eu estava lá, aleluia. A Michele dançou lá, ministrou com as meninas tal, e eu estava lá, na última cadeira, tranquilo, e vai. E acabou tarde lá, e viemos embora tarde. E chegou tarde, irmão. Cheguei aqui, era 2, quase 3 da manhã. Aí, fome, né, cara? O crente tem fome, aleluia. 3 da manhã, dirigindo, sem comer nada, e chuva de lá para cá, uma chuva torrencial. E que bênção, glória a Deus. E chegamos 15 para as 3. E aí vai nos lanches, liga nos lanches, pergunta, todo mundo fechado, claro. E aí tinha um lanche ali, na Caixa Econômica Federal, do lado, na mesma calçada assim do lado, voltando um pouco, tinha um lanche ali aberto. E achamos ali, pedimos e fomos lá buscar. E chegamos lá, estava chovendo. Eu parei o carro em frente à caixa. E aí, a Michele e a Keila desceram para pegar o lanche. O Pedro estava desmaiado na cadeirinha, dormindo. Tranquilão na cadeirinha, dormindo. E eu ali no volante. E abri uma vaga assim, em frente à lanchonete. Aí eu peguei meu carro, liguei e parei em frente à lanchonete. 15 para as 3 da manhã. E estou ali esperando. E o lanche demora. E demora, e demora, e demora. Eu estou ali. De repente, daquela rua da Caixa, do lado da Caixa, que só como chama aquela rua ali, não sei, Alagoas, tem um farol ali. Eu estava no volante do carro desligado, eu estava sentado na cadeira do motorista, e eu olhei no retrovisor e eu vi, um carro subiu aquela rua, 15 para 3 da manhã. Ele subiu a rua em primeira. E eu no retrovisor olhando, porque o barulho foi tão forte que eu olhei para o retrovisor e vi, ele subiu Alagoas, o farol abriu, ele subiu em primeira, quase fundiu o motor, ele fez a curva na rua São Paulo, quase entrou na biblioteca, e veio, e eu olhando no retrovisor, e eu fiquei em choque. Eu sou um cara de reação, eu sou um cara de fazer, eu sou um cara eu sou um cara proativo, eu faço, eu vou, eu tomo a rédea, eu coloquei a mão no volante, eu não consegui ligar o carro, eu fiquei em choque assim, eu fiquei parado, olhando a cena, e aquele cara veio, fez uma curva assim, e ele veio em cima do meu carro assim, ó, e eu no retrovisor olhando, e eu olhei para o Pedro, dormindo na cadeirinha. Eu não tive reação, irmão, eu não tive reação. Como homem, como pai, eu não tive reação. Eu tentei me mexer para ligar o carro, eu não consegui. Minha perna ficou gelada, eu fiquei todo gelado. E eu fiquei assim no retrovisor. E eu vi o carro. E ele veio em primeira, mas assim, pisando no último talo do negócio. E aquele barulho, e veio. Ele veio em cima do meu carro. Creia você ou não, ele veio em cima do meu carro e eu em choque. Olhando o retrovisor, olhando o Pedro. Eu falei, vai bater no carro, vai machucar meu filho. Ele parou o carro. Eu olhei no retrovisor do meu carro, ele parou o carro dele. Completamente alterado, ele parou o carro dele.
Eu olhei no retrovisor do meu carro. Ele parou o carro dele a 4 dedos. O farol da frente dele, assim, do passageiro, aceso, ficou 4 dedos do farol traseiro do meu carro aqui, ó. E eu ainda em choque. E aí ele gritou pro cara, pro motoboy, assim, onde tem um hotel, não sei o quê. Completamente alterado. E o cara falou, irmão, tem um hotel ali na frente e tal. E eu falei, e eu ainda, olha para mim, eu ainda em choque, sem me mexer assim, gelado. Eu falei, olha, ele vai sair de carro agora. Eu falei, ai meu Deus. E eu não consegui mexer meu carro. E ele ligou o carro e eu ali gelado. E ele saiu. E eu fiquei olhando para ele. Ele passou o farol vermelho da rua São Paulo. Ele foi lá, ele entrou na rua Contramão, onde tinha uma pizzaria antiga, no posto de gasolina, que é mão para quem desce. Ele entrou naquela rua Contramão. Uma loucura. E até que eu fui voltando. Irmão, o Senhor tem cuidado de você, de nós, de cada detalhe, de livramento, que a gente tem. Como é que aconteceu isso, irmão? Eu não tenho dúvida, não sei você, não sei como é que você vive a tua vida, eu vivo assim. Eu aprendi a viver assim, eu vivo assim, glória a Deus por isso. Eu sei que você também vive assim, você tem que viver assim. Não é que sou melhor que você, não, eu só tenho isso na minha vida, não tenho mais nada na minha vida, tá? Eu não tenho bens, eu não tenho casa, eu não tenho nada. Eu tenho Jesus. Então eu aprendi a viver isso, cara, e como eu tenho vivido isso. Então eu não sou melhor que você, pelo amor de Deus, mas eu quero viver isso na minha vida. 4 dedos. É o espaço de uma espada de anjo. Que ele colocou ali, daqui não passa. E aí eu olhei para o Pedro dormindo, tranquilo, sem saber que aconteceu nada. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo a mão de Deus. Sabe o que eu vejo? O mundo espiritual querendo me matar e o meu Deus me guardando, aleluia. Guardando você. Você precisa ver, irmão, essas experiências, como Deus agindo na sua vida. Toda vez, olha para mim aqui agora, toda vez que você é alvo da manifestação da glória de Deus na sua casa, na sua saúde, no seu dia a dia, você não vem aqui contar, sabe o que você está fazendo? Você está roubando a glória que é de Deus. Quando eu prego e alguém me elogia e eu pego para mim a glória, ai que bom, preguei muito hoje, nossa que maravilha, eu estou roubando a glória de Deus. Mas quando nós também não viemos aqui testemunhar o agir que Deus está operando em nossa vida no dia a dia, eu quero testemunhar, Deus fez uma grande obra na minha vida essa semana. Quando eu não conto, vou contar não, isso aí, vamos falar que eu também estou roubando a glória de Deus. Eu estou deixando de contar o que Ele tem feito na minha vida. E Ele tem feito muita coisa na sua vida, aleluia. E Ele é digno que você venha glorificar o nome dEle aqui, a cada dia, no seu culto, na tua rede social. Mas vai lá na rede social escrever, eu estou triste hoje. Fizeram isso comigo, Deus vai me honrar ainda, Deus ainda vai me exaltar. Irmão, para com isso, vai lá testemunhar as maravilhas que Ele tem operado na sua vida, aleluia. Não, está bravo hoje? Eu não estou, aleluia. Estou muito feliz, aleluia. Aleluia. Ao sair, Pedro seguiu mesmo, sem saber o que estava acontecendo, por meio do anjo. De fato, real, pois parecia fruto de uma visão. Verso 10, todavia passaram a primeira e a segunda sentinela, e chegaram ao portão de ferro, que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele, aleluia. Livrou da corrente, livrou dos guardas do lado, vestiu ele, encheu de luz ali para clarear o caminho, fez tudo que tinha que fazer. Portão de ferro, imagina, é bom falar disso, sempre bom falar disso, né? Você vai no mercado, no shopping, a porta abre sozinha. Você fala, nossa, que legal, né? Irmão, Pedro viveu isso lá 2000 anos atrás. Imagina, Pedro parou diante da porta e a porta abrindo sozinha. E você se gaba hoje de ir no aeroporto, no shopping e a porta abrir. O Pedro, pescador, iletrado, já vivia isso. Por quê?
Irmão, olha como Deus está trabalhando poderosamente, irmão. Pedro não põe a mão na porta. Não... Por quê? Porque tinha uma chave na vida dele. Tinha uma chave espiritual. Essa chave espiritual que nós temos como igreja também. A igreja foi dada a chave também da parte de Jesus. O que você ligar, será ligado. O que você desligar, será desligado. O que você declarar que vai ser aberto diante do Senhor, em comunhão com Ele, vai ser aberto, irmão. E o que fechar vai ser fechado. Mas eu preciso crer nisso. Que não é que eu tenho que ter uma chave física na minha mão. Aliás, eu tenho uma chave física na minha mão, no meu bolso. Que aqui, ó, chave da igreja. É uma chave que está em você, que Ele te concedeu já. Você precisa crer nisso. Quando você anda, você vai abrir portas. Você vai abrir portas para você, para a tua família, para as pessoas que você tiver contato, irmão. Você é instrumento de Deus para abençoar pessoas. Você é cheio de unção e Ele vai te fazer grandes coisas na sua vida hoje. Olha como Deus liberta um homem da prisão, irmão. De uma forma sobrenatural, de um cativeiro. Que ele nem merecia estar ali, mas Deus permitiu que fosse. Para lembrar Pedro. Porque Deus permite que eu passe por isso. Por quê? Para me lembrar que eu tenho uma palavra, que Ele me deu dons, que Ele tem uma aliança comigo. Para me lembrar que eu tenho uma chave. Então a tua empresa é uma bênção, irmão. Por quê? Porque você é a chave da tua empresa. Não, vou falar de novo, você não entendeu. A tua empresa é uma bênção porque você é a chave da tua empresa. Há uma chave espiritual em você. A tua família vai ser uma bênção, é uma bênção. Vai ter milagre no teu lar. Por quê? Porque você é a chave de Deus lá naquela casa. Irmão, a chave que o Senhor te prometeu está em você. Só tenha fé quando você andar, que a porta vai se abrir. O cativeiro vai terminar. E aí ele sai dali, né? E aí ele vai andando, a porta se abre. Aí chega na rua. O anjo está com ele ainda. Até na rua. Andou um pouquinho na rua, o anjo foi embora. Por quê? Porque aquilo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. A parte dele Ele faz. Que é deixar os guardas dormindo, tirar as algemas da mão, encher de luz, colocar as vestes, abrir a porta de ferro. Tudo isso é Deus que faz. Porque é sobrenatural, é milagroso, é poderoso. E o teu Deus tem poder, tem todo o poder para fazer isso hoje na tua vida, na minha vida, aleluia. Mas a parte da rua não é mais o anjo, não é mais, aí sou eu. A parte da rua é a parte do homem, é a minha parte, é a parte que eu tenho que fazer. É a caminhada que eu tenho que dar, é a caminhada que você tem que dar. Aí então, na rua, depois que ele está na rua, que ele põe o pé na rua, aí ele percebe, não, eu estou realmente livre. Agora eu vou fazer a minha parte, aleluia. Por quê? Porque Ele me livrou de um grande cativeiro. Ele fez um grande milagre, irmão, e Deus faz grandes milagres, hoje, na tua vida e na minha vida, aleluia. A situação que você entrou aqui hoje achando é um cativeiro muito grande, Deus hoje, aqui nesse lugar, vai te dar vitória. Mas você precisa crer nesse agir, nesse trabalhar do Senhor, nesse poder, todo o poder que o nosso Deus tem, irmão, Ele tem. E Ele está disponível para quem crê, para aquele que é cheio do Espírito Santo e que anda assim, que vive a sua vida assim. Eu tenho outra história aqui que é a história de Paulo. Está lá cativo também, eu ia ler, mas não vou ler, que senão você vai querer me enforcar. O Alex já está desesperado já. Então, eu nem olhei para ele, mas eu sei que ele está angustiado ali já com a horário. Então, tem a história de Paulo, que vai preso. Paulo está lá pregando, vai para Filipos, estabelece a primeira igreja dele lá e salva uma mulher. E a casa dela vira um lugar de culto poderoso, depois vira uma igreja. E tem lá uma mulher endemoniada, uma jovem endemoniada que servia a homens maus. E aí ela vai elogiar o homem de Deus. São homens de Deus, são homens de Deus. Cuidado, irmão, quando alguém ficar em cima de você. Ai, que mulher de Deus, que homem de Deus. Ai, como você ora, ai, como você prega, ai, como você canta, ai, como você dança. Cuidado, irmão, tenha discernimento para saber se é Deus que está falando alguma coisa com você,
né, se é carinho, se é amor de verdade, ou se é demônio querendo derrubar você, é encher tua alma de orgulho. Se for demônio, levanta a tua mão e manda embora, em nome de Jesus, sai de perto de mim, não vai me derrubar, não vou cair nessa, eu não sou inocente para cair nessa. E aí Paulo fica ali revoltado, expulsa o demônio, pronto, atrapalhou a vida dos outros, atrapalhou a vida do inferno ali, o agir do diabo. Pessoa, uma cidade embaixo de espírito de engano. Irmão, você é daquele que quando passa na porta do centro de Macumba, atravessa a rua, faz sinal da cruz, cruz credo. Ou você passa lá e levanta a tua mão e declara e profetiza. Vai fechar em nome de Jesus. Passa em algum lugar que você sabe que aquilo ali é uma pouca vergonha e profetiza. Sabe? O seu interesse é que o reino de Deus seja implantado na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Você ali é instrumento de Deus, ali você entende. Eu estou passando aqui, isso aqui vai acabar em nome de Jesus. Essa bagunça vai acabar. Esse mundo espiritual do diabo vai ser fechado aqui em nome de Jesus. Ou você ainda tem medo? Crente que anda ali posicionado diante do Senhor, irmão, tem autoridade espiritual, aleluia. E aí Paulo expulsa aquele demônio, aí por causa disso vira uma revolução na cidade, uma bagunça, e prendem ele vai para o cárcere. Ele está lá no cárcere agora, ele e Silas, no cárcere, presos. Eles são, sabe, maltratados, eles apanham, são chicoteados, são todos feridos, rasgados, cortados, machucados. Aí vai para o cárcere, para o cativeiro. E no cativeiro eles são amarrados, irmão, numa cela, sabe, numa região da cidade, numa cela fria, feita de pedra, e amarrado em tijolo, em blocos de madeira, sabe assim, amarrado no pescoço, nas mãos e nos pés. Não dava para se mexer, sentado, encostado na parede, com as mãos e o pescoço preso, e os pés presos em blocos de madeira. Olha que posição legal para um crente estar. E Deus permitiu isso. E está lá o Paulo e o Silas, sempre tudo cortado, machucado, ferido. E sim, eu estou querendo que você pense nisso. Machucado, espancado, cortado, chicoteado, sabe? Ferido, tinha feridas. E eles estão lá agora, assim, nessa posição, sem conseguir se mexer, com a mão presa, as costas na parede fria, um lugar gelado, úmido, um cárcere inferior, que era extremamente frio. Bumbumzinho no chão, sem posição, dor nas costas, imagina a dor nas costas. Você está aí nessa cadeira aí, gostosinha, não é confortável, e você está tentando arrumar uma posição, porque suas costas dói, né? Você está aí tentando achar, e põe o braço para cá, e se arruma para lá, e alguém pode falar, cadeira desconfortável, aleluia, vamos te arrumar aquele banquinho de madeira, aleluia. Vamos trazer do cenáculo aquelas cadeiras brancas que tem lá, aleluia. Tem umas cadeiras que são históricas lá no Senado. Nem sei se está lá mais, deve ter ido embora. Então é assim, né? A gente fica desconfortável, não dá. Imagina aqueles homens. Essa é a hora boa para a gente fazer um culto de adoração. Para fazer um louvorzão. Né? Para cantar ao Senhor. Talvez eu olhe e fale, Senhor, eu vou desistir. Não mereço nada disso. Esse cativeiro aqui, está tudo errado. O Senhor se esqueceu de mim. Minha família não podia passar por isso. Meus filhos não podiam passar por isso. Meus pais não podiam passar por isso. A minha casa não merecia isso. Eu não merecia isso. Tudo que eu tenho feito é guardado a tua palavra, guardado a honra ao teu nome, o temor ao Senhor. Eu não merecia isso. Senhor, tudo que eu fiz, tudo que o teu servo fez, foi pregar a tua palavra, ganhei almas, libertei uma pessoa do demônio. Senhor, cativeiro eu não mereço, não está certo. Certamente eu estou fazendo tudo errado, deve ter pecado. Talvez é isso que eu faria.
Ou talvez eu só choraria, talvez eu ficaria quieto e chorasse. E talvez lá dentro, mesmo que eu não falasse, mas lá dentro meu coração estaria cheio de dúvidas. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, no nosso relógio, ainda não tinha acabado aquele dia. Naquele mesmo dia. Eu sei que no relógio deles é uma outra contagem de dia. No nosso relógio, antes da meia-noite, aquele dia difícil, complicado, mas aquele dia não acabou. Repito, segundo o nosso horário ocidental. Para mim e para você aqui nessa noite, aquele dia não acabou para eles, sem que eles cantassem ao Senhor. E eles começaram a cantar. Começaram a cantar um louvor naquela situação. Mãos presas, pescoço preso, pés preso, mas a alma livre para adorar o Senhor. Eles começaram a cantar um canto, um novo cântico, no meio daquilo ali, cheio de dor, ainda com ferida, ainda com as mãos presas, começaram a cantar um cântico. Talvez um salmo, do Salmo 120 ao 130, um daqueles salmos de romagem. Talvez um outro salmo. Mas certamente era um cântico de gratidão, de louvor a Deus, de amor. Não era um cântico de murmuração. E aí todos os presos, ao invés de ouvirem reclamação, ao invés de ouvirem insatisfação, ao invés de ouvirem queixas, começaram a ouvir um cântico. Começaram a ouvir um cântico. E aquilo foi enchendo a prisão de tal maneira que Deus veio e promoveu um terremoto lá dentro. Abalou tudo. E todas as celas foram abertas, as cadeias caíram. Porque 2 homens estavam orando e louvando ao Senhor. E aí o carcereiro falou: agora eu vou morrer. Todo mundo fugiu. Não, ninguém vai fugir assim. Não é esse o livramento que Deus tem para nós. O livramento dele é completo, aleluia. É sobrenatural e é completo. É perfeito, é do jeito dele. E aí, você sabe da história, o carcereiro é cuidado, é salvo, toda a casa dele é salva. E aí, o que começou como um cárcere com feridas, termina com uma mesa, com um banquete. O carcereiro leva Paulo e Silas para sua casa, trata as feridas, lava, faz um curativo e faz um jantar de madrugada ali para Paulo e para o seu companheiro de ministério. E eles comem. É isso que Deus tem para nós, irmão. Para você nessa noite aqui, para mim. Se puder colocar para mim aí, Amazon, a gente encerrar, eu queria que você ficasse de pé aí. Jó, capítulo 42, no verso 10. E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Põe na corrigida fiel, por favor. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Põe na revista corrigida, por favor. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Põe na atualizada, por favor. E o Senhor, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía.
Pode voltar na corrigida fiel. E o Senhor virou o cativeiro. Quando você vê qualquer tradução que você achar no teu celular, na tua Bíblia, a palavra certa ali, correta, a palavra do original, do hebraico ali, é cativeiro. Se você vê sorte, vê qualquer outra palavra, você pode riscar lá e colocar cativeiro. A palavra no hebraico, no original, no hebraico bíblico, é cativeiro. Aí eu penso assim, mas que cativeiro que já teve, irmão? Cativeiro, a minha ideia que eu tenho de cativeiro é preso, né? É o povo na Babilônia, é o povo no Egito, cativo. Não, o texto bíblico diz que Jó também passou. Tudo que ele passou foi um cativeiro na vida dele. E aí, eu tenho um aplicativo de uma Bíblia no meu celular, que ele me dá os dicionários e o original da palavra. Escute, tá ali. E o Senhor virou o cativeiro. Quando você põe cativeiro lá, então, quando eu falo para você de cativeiro, você fala para mim de cativeiro, o que eu penso? Eu penso na palavra cativeiro e eu imagino o quê? Uma prisão, uma coisa ruim, não é? É assim ou não é? Então, quando eu cativeiro, uma prisão, um tempo ruim, uma dificuldade, né? A pessoa presa, é isso que eu penso. Quando o dicionário vai falar, o dicionário bíblico vai falar de cativeiro, sabe o que ele fala? Ele não dá muita ênfase à palavra cativeiro, no sentido de prisão, de algema. Não. Sabe o que o dicionário fala? Cativeiro, igual o significado de cativeiro lá nesse dicionário bíblico. Momento, estado ou momento anterior à prosperidade. Olha que legal, não fica falando do cativeiro em si, que é algema, que é prisão, que é... Até tem lá, mas o principal é cativeiro. Estado, momento antes da prosperidade. E prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é ter a bênção do Senhor na sua vida. Então eu quero convidar você a fechar os teus olhos por um instante. Jó, tudo que ele passou é chamado de cativeiro. Aqui no texto de 42, verso 10. Por isso que cativeiro, por isso que existem muitos tipos de cativeiro. Eu não sei qual é o seu. Não sei o que você está passando. Não sei se é na tua vida física. Não sei se é na tua saúde. Um tempo de cativeiro. Eu não sei se é no teu casamento, na tua família. Não sei se é alguém que você ama muito está passando por um tempo de cativeiro. Não sei se é na tua vida espiritual, que virou um cativeiro. Está difícil, está complicado, não rompe. Não sei se é na tua vida econômica, que talvez você se perdeu nos princípios e não consegue mais cumprir os princípios e está sofrendo situações terríveis na tua vida econômica. Eu queria falar com mais detalhes das duas histórias de Pedro e de Paulo. Eu falei uma um pouquinho, faltou muita coisa por causa do tempo, mas falei um pouquinho mais de Pedro e a de Paulo. Mas existem muitas histórias de cativeiro na Bíblia. Mas a de Pedro, irmão, quando você olha Atos capítulo 12, você vê que Deus, tudo que Deus fez, como Ele fez, a ponto de um homem inexperiente nas questões espirituais, por um momento achar que era só uma visão. Mas não é, irmão. O nosso Deus, Ele é real. O Deus que você serve, professa e ama, é real na sua vida. Ele tem todo o poder, querido. Fecha os teus olhos, sabe? Irmão, eu sei que se você orar aqui, crendo que Deus muda e faz milagres no teu cativeiro, se você orar e você crer nessa palavra, olhar para lembrar de Pedro, lembrar de Paulo, de todo o agir de Deus nos detalhes, porque Ele tem todo o poder.
Irmão, Deus controla toda e qualquer situação na sua vida. Os seus inimigos que se levantaram, seja Herodes, sejam os fariseus, os líderes religiosos, seja os inimigos de Cristo. E quando eu falo de inimigo, estou falando de demônios, estou falando de mundo espiritual. Estou falando do diabo que olha para você, olha para mim e quer colocar coisas, quer atrapalhar, quer tentar. Mas é só isso que ele pode fazer, tentar, armar, talvez preparar. Mas Deus vem e destrói tudo, irmão. Arrebenta com tudo. Deus muda completamente o cativeiro, aleluia. Ele faz cair algemas, Ele faz a porta de ferro abrir, Ele te põe na rua liberto para caminhar de novo, aleluia. Porque Ele tem todo o poder, querido. Se algum inimigo se levantou lá, creia que nessa noite que Deus tem uma vitória para você nesse cativeiro. O cativeiro é só um estado, é só um momento, é só uma etapa antes da prosperidade de Deus, antes da bênção de Deus vir, de fazer uma grande obra na sua vida em nome de Jesus. Querido, o Senhor virou o teu cativeiro aqui nessa noite, aleluia. Você serve o Deus que vira cativeiros, aleluia. Que pega aquilo que está embaixo, abatido e põe em pé. Restaurado, abençoado, aleluia. Liberto, aleluia. Cheio de unção, cheio de fogo, cheio de ânimo, cheio de saúde física em nome de Jesus, para fazer a obra do Senhor. Cheio de saúde, cura emocional, aleluia. Libertação da nossa alma, aleluia. Cura de traumas. O Espírito Santo é que faz essa cura aqui nessa noite. Se eu creio nisso, essa palavra, que o nosso Deus, Ele vira o nosso cativeiro, aleluia. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, aleluia. Fala isso aí, fecha os teus olhos e declara isso aí no mundo espiritual. Mas põe o teu nome aí. E o Senhor virou o meu cativeiro, aleluia. Porque Ele tem todo o poder para isso, querido. Põe a mão no teu coração aí. Eu quero apresentar ao Senhor o teu cativeiro. Eu estava no meu sofá, desesperado. Senhor, me dá uma palavra, orando. De olhos fechados, o Senhor disse: eu viro cativeiros, eu mudo cativeiros. E essa é a mensagem que eu vim aqui nessa noite, da parte do Senhor, declarar sobre a tua vida, sobre a minha vida. O nosso Deus está virando o seu cativeiro nessa noite aqui, em nome de Jesus. Esse inimigo que se levantou com a boca cheia de ofensa, cheias de palavras de ameaça contra você, a sua casa, já está caindo por terra aqui nessa noite, em nome de Jesus. Essa voz aí na sua mente, dizendo que você não presta, que você não merece, que você não pode ficar vivo, que a vida não é para você, essa voz aí está sendo denunciada aqui nessa noite, ela já caiu por terra, em nome de Jesus. Você foi criado para o louvor da glória do Senhor, para viver e para dar testemunho da glória dele na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Quisera eu poder aqui bater no seu peito aí, eu em cada uma batendo no seu peito, dizer assim: olha, você foi criado para viver, aleluia. Espírito de morte saia da sua vida em nome de Jesus, porque o Senhor está virando o cativeiro na sua vida hoje, aleluia. Apresente aí, meu querido, o teu ministério, a tua vida espiritual, que Deus entregou para você fluir na presença do Senhor e ser instrumento dEle, cheio de autoridade. Deus não te chamou, não me chamou para ser um crente esquisitão, não para ser uma voz profética lá na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, e se levantar e dizer: o Senhor, aleluia, é o Deus que está comigo aqui, aleluia. E vocês vão ver a vitória que Ele vai dar para cada um de nós aqui, aleluia. Porque o Senhor está virando o teu cativeiro em nome de Jesus. Que esse medo aí, que esse
Espírito de medo. Medo é um espírito. O medo é um espírito. E ele não vai ficar na sua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Porque esse cativeiro de medo aí está sendo aqui nessa noite. Está sendo denunciado aqui nessa noite. E esse medo aí vai sair da sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Porque o Senhor está virando esse cativeiro aí. Senhor, em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração aí que ele declara isso aí. Senhor, vira meu cativeiro, vira meu cativeiro. E o Senhor está virando teu cativeiro, está transformando a tua vida aí. Fazendo uma grande obra, aleluia. E eu sei que você vai testemunhar isso para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. Você vai se lembrar aquela noite, o Senhor virou o meu cativeiro, aleluia. Que eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Você tem uma semana abençoadíssima aí. Cheia de experiência com o Senhor. Que o Senhor te leve a lugares que Ele tem para você nesses dias. Que Ele te use poderosamente. Que Ele faça uma grande obra na tua casa. Aleluia. Vá em paz. Que o Senhor te abençoe. Dê um abraço em alguém. 10. Libere uma palavra para a vida dele aí. Em nome de Jesus.